Eles são movidos pela angústia, de repente vem sangue no vinho e... Olá, caro subscritor. Ouça agora mesmo A Mentira com Pernas Longas, o novo single de Spirit Anime. Mas vê na oração o Espírito Santo que não lhe cabe. Insatisfeitos viram 7 caras na verdade. E agora o próprio bem é um mecanismo de maldade. Vígaros na escolha quando apontam um irmão encaram. Terra a terra, partilha justa do pão. Já disponível em todas as plataformas digitais. Acesse agora o link na descrição do vídeo. E não te esqueças de partilhar com os teus amigos. É mais fácil perder-se com um ato de valentia à luz do dia, quando se julga conhecer o caminho, do que quando se o desconhece à noite sem a mente doentia. Desde que se saiba andar sozinho, o pecado cresce com a produção de gente insana. Quando a mentira se integra na tradição humana, gana é suave como seda, mas Spirit Anime, artista do mês. uma serpente que engana. Entretanto, supostos santos flutuam na riqueza. Cada reza afoga, cada fiel na pobreza. Velas em castiçais iluminam o caminho da maldição que cultiva. Sobre uma cena que o Cota tocou, falou há pouco tempo sobre africanidade, sobre coisas que são antigas, mas às vezes voltam porque parecem ser modas e etc. A questão da africanidade, a questão do empoderamento negro, estamos realmente a nos descobrir, ou isso também é uma fase, entre aspas, de fama, que depois de moda, que depois vai passar? Eu vou te responder como uma pessoa que vai fazer 50 anos no próximo ano. Nós estamos a nos descobrir, brother. Há uma revolução mundial a acontecer, não é uma coisa só nossa. Nós estamos a nos descobrir, nós temos menos vergonha do que nós somos. Há uma entrevista, uma conversa que nós tivemos num outro podcast, o pessoal da Associação de Hip Hoppers, e a Mana Wenia disse uma coisa que eu nunca tinha conseguido explicar. Eu sentia, mas nunca tinha conseguido explicar. E ela explicou que o angolano é o africano mais afrofóbico que ela conhece. Afrofóbicos. Nós temos vergonha, medo de ser africanos. O angolano ou o luandense? O angolano. Mas o angolano no geral. Será que tem a ver com quem nos colonizou, certo. não sei o quê? Sim. É interessante, isso por acaso que ela disse é muito interessante. Também com quem nos colonizou, mas muito mais para mim, do ponto de vista com quem nos governa. Ok. Com quem nos governa. Porque quando tu... Claro, pronto, mas também quando uma pessoa percebe como a nossa independência foi feita, tu começas a perceber algumas coisas. Acho que... Sim, nós somos... Estás a ver? Isto é aceitável agora. Estas miçangas, pulseiras e não sei o quê. Nós conseguimos gostar dessas coisas agora. Tu ouvias Kassav, mas se tivesses a ouvir Franco, tinha já alguma coisa algum assim. Mas nossos pais... preconceito. Certo. Nós somos preconceituosos com as nossas coisas. Se tu vais para dentro tu vês como é que nos grandes centros das capitais, nos grandes centros das províncias, há cada vez menos pessoas a falarem as línguas. As línguas locais. Eu fui muitas vezes no Ambo e eu gostava de ver os meus amigos do Ambo, às vezes a conversarem em umbundo, dão uma dica em umbundo, não sei o que, riem, eles depois traduzem para uma pessoa não ficar off e tal. E aí uma pessoa ripa, fixe. E eles já falarem, a dicarem damas, está vendo na rua, chama uma dama em umbundo e não sei o que. Tá. Fixe, estás a ver? Nice. Depois de 3 anos, 4, 5 anos, bradas já não falam umbundo. Os filhos deles não estavam a falar umbundo, mas eles sabiam, não é tipo nós, não sabíamos muito, não é? Mas tipo, eles sabiam mesmo, mas depois não, já não sabem, já não querem falar, já é vergonhoso. Tá a ver? Eu não vou falar isso. Eu tenho uma camba que diz, não, eu tenho que tirar os miúdos do Ambo. Eu não quero que eles falem com aquele ritmo. Eu não quero que eles falem com aquele ritmo. Mas vale falarem com o ritmo de Benguela, porque ela tem entre Benguela e coisa. Tá. E eu fiquei a olhar para ela e disse, Flora, what up então? Como é que é? Eles... Há esse preconceito. Um gajo acha bonito e não sei o que, gosta de ouvir, mas ele próprio já não quer esse mambo. Não, meu filho não vai falar com aquele ritmo, com aquele não sei o que, estás a ver? Nós, durante muito tempo, tu tinhas que lutar com a forma que tu falas, porque tu tinhas que falar o mais branco possível. Está a perceber? Quimbundo, mambos em Quimbundo, maca, mambo e não sei o que. Não, essas coisas depois começaram a se tornar aceitáveis, estás a ver? Nós somos afrofóbicos, bro. Nós somos afrofóbicos, nós temos problemas conosco. A nossa identidade. Sim, temos muito problema com a nossa identidade. Nós inventamos termos como matumbo, como não sei o quê, com cenas que nós não percebemos. Estás a ver? Tu tens um grupo de... Eu tive a felicidade de crescer no Palanca. Por quê? Porque o Palanca me ensinou tolerância.
Eu em frente à minha casa, a última casa que nós vivemos no Palanca, nós tínhamos um quintal grande, que era um quintal onde viviam regressados. As pessoas que Angolanos que foram para o Congo Democrático e depois regressaram, né? ou os descendentes destes, né? E os descendentes dos descendentes já não falavam tão bem português, uns até não falavam, mas tu vias, sentias que é o mesmo povo, né? Que coisa. E então havia aquela troca, o pessoal ia lá em casa saía água, lá no coisa não saía, eles iam buscar água e conversavam, e as cotas ficaram amigas, nós os putos ficámos amigos, mas tu tinha umas pessoas que já eram um pouquinho mais velhas, que achavam muito estranha aquela interação, e achavam que eles eram outros, que eram outras pessoas, tinham cultura própria, eles não podiam entrar na casa de alguém e eles, dois regressados a falarem em Lingala, por exemplo, tu, como é? Não falei isso, pá, estás a falar isso porque quem tens de falar português? Ele não sabe falar português ainda tão bem, estás a ver? Nós achávamos aquilo estranho, pronto, o estranho sempre... Mas não era só por ser estranho, era porque nos lembrava quem nós éramos e isso nos deixava desconfortáveis. Nós queríamos ser o mais brancos possíveis, estás a entender? E esta revolução que está a acontecer é para irmos no sentido contrário, para aceitarmos as nossas coisas, para olharmos para a nossa música, para dançarmos as nossas cenas, para vestirmos os nossos mambos, estás a ver? Para ouvir Naija e sentir bem. Mas o Inamoto fez uma pergunta também interessante. O Cota não acha que essa questão acontece mais cá? Em Luanda. E que no interior, tipo, o pessoal não está muito por aí. Porque eu sinto que mesmo contacto todo sim. Vejo o Ambo, Biel. Mas os centros de decisão, digamos assim, os centros de decisão, digamos assim, são as cidades, estás a ver? A cidade é o centro de decisão, é onde acontecem as coisas, estás a ver? E então, isso também está desaparecendo nas outras cidades, estás a ver? Também está desaparecendo nas outras cidades. E o estranho que, por exemplo, no IGE, e em Cabinda, que eu tive em Cabinda algumas vezes, e Cabinda, em termos culturais, mesmo o twang deles, a forma como eles falam a língua portuguesa, e em Cabinda, a cidade de Cabinda, muita gente fala inglês, é um fenômeno que acontece lá. Cabinda tem uma coisa estranha que não tem também nas outras províncias, tem o dia do Tupac, eles têm o dia do Tupac, você lembra a vida do Tupac? Em Cabinda, é normal lá. E sabes por que eles falavam? Tem muita gente a falar inglês, por causa das petrolíferas. E vamos ver todos. Então lá muita gente fala inglês, muito jovem. Tu pode chegar num jovem falar inglês lá, vai te responder. Na boa, tá vendo? E tem a cena da comida. Tu vais para a casa de um brother que é moderno, Timberland, não sei o quê, mas vais ver eles a comerem com as mãos e blá blá blá. Mas isso também está a perder. O pessoal quer vir em Luanda, quer meter pestanas, as miúdas querem não sei o quê, e vão falando cada vez menos. Se tu ouvias 10 frases numa conversa, depois ouves só uma. A ver, isso vai diminuindo. E esse fenômeno é interessante, preocupante. Interessante barra preocupante. Porque depois, se tudo for cidade, estás a ver? Se tudo for cidade, os centros de decisão são as cidades. Nós temos que nos preocupar com as cidades, estás a ver? O interior, mesmo o interior, minúsculo em termos de influência e de resultados, tá? Porque eles podem ser apagados se quisermos, estás a ver? Mas isso, para se manter, isso é uma questão de políticas de Estado. Política de Estado. Não existem professores para isso, bro. Tu não estás a formar pessoas para aprender, para ensinar a própria língua, estás a ver? Eu digo não estás a formar, bro. Uma das coisas que eu digo, o racismo é um sistema com uma engenharia de atuação e ramificação muito forte. De maneira que foi designado, ou seja, desenhado, né? Mas, da mesma maneira que tu não tens uma forma só de combater isso, porque é multissetorial. Eu, por exemplo, com hip-hop, é isso que disse o Clever, que nós nos redescobrimos. Tu vias, por exemplo, grupos como Jungle Brothers. Aliás, o topo do grupo já diz Jungle Brothers. Eles fizeram aquele conglomerado de artistas, né, que chamavam The Native Tongues, né, as línguas nativas. Que estava o New School, que o Busta Rhymes fazia parte, De La Soul, Tribe Called Quest, Queen Latifah, Money Love, e esse pessoal todo estava nesse grupo. E são pessoas que estavam muito a fazer aquele rap afrocêntrico. Eles nas capas apareciam com medalhões, né, bubus e coisas do gênero. Mas a mensagem estava lá. Boa desidros. E há um álbum do Jungle Brothers que tem sungura. Tem sungura. Agora, a educação é mesmo é o ponto de partida. É o ponto de partida, porque é lá onde tu disseminas, né, o pensamento das pessoas. Porque quando tens teus problemas de te aceitar, problema de autoestima,
os nossos líderes aqui cometem muitos erros só por causa da autoestima. Não, eu tenho que ter o escritório mais bonito, esses gajos quando vêm lá da Europa têm que ver que aqui... Mas ele está a gastar 10 milhões de dólares e as pessoas estão lá, estão a morrer à fome comendo contentor. É que autoestima, ele acha que para poder ser respeitado, ele tem que ter alguma coisa. Não, tu não precisas disso. Se tu tens esse valor, né? Isso te foi tirado por causa desse processo todo brutal que você sofreu com a escravidão, depois o colonialismo, depois essa luta de libertação e sempre aí com a influência do Ocidente. Mas claro, tu precisas ter políticas de Estado, projetos de países sérios e principalmente dirigentes que estão comprometidos, a começar por si próprios. Porque eu acredito que aqui há dirigentes que você entra em casa dele, você pensa que está na Europa, tu não vês nada de angolano na casa dele. Mas eu sempre tive essa impressão também. Eu acho que isso realmente existe numa boa parte. Mas eu fui, não vou citar o nome da pessoa, mas ele foi embaixador em Portugal. Eu fui para a casa dele, um dos condomínios aqui, e o que eu vi lá, eu disse, isto acontecia bem no Palanca. O pessoal que veio das outras províncias, primos, havia o pedido de uma das filhas, linda. A mana estava a ser pedida, e, enfim, tinha sido pedida. No dia seguinte, eu fui lá com o brother, que era o cunhado dele, e disse, não, conta, quer te conhecer, enfim, não sei o que, vamos lá. Eu falei, boa tia, ele disse, já ouviu, quer te conhecer. Então fomos lá, como uma festa, fomos lá. E encontrei ele apresentar essa tia, não sei o que, lá. O Cota também fazia música, até escreveu um livro também. E tinha o pessoal que tinha vindo das outras províncias e dos outros bairros. E o pessoal estava todo ali a comer com a mão. E ele foi e pegou, começou a comer com a mão, a falar na língua, Mas é um Cota que se tu lhe vês fora daquele coisa, vais pensar que ele nem sequer gosta disso. Mas estava ali, e eu achei, disse, pô, há uma coisa que é tua que não sai. Isso normalmente aparece bem quando tu estás fora. Mas aquilo era aqui, dentro da cidade de Luanda, mesmo, dentro de um desses condomínios. E o pessoal a conversar na língua nativa, a comer com mão, enfim, a conversar normalmente. É um ministro. Ou era um ministro, né? E estava acontecendo. E provavelmente isso acontece noutras casas, né? Mas há isso, como a Deus disse, que é realmente verdade. O comprometimento com as tuas coisas. Há pessoas radicais que dizem que essas coisas vão começar a mudar quando essas pessoas morrerem. Né? Mas também Mas isso será já uma mudança geracional? Porque as cotas estão a bazar, né? Depois vem uma outra geração. Sim. Mas será que as Mas sementes estão a ser lançadas? Exatamente isso. Aí a questão. Os discípulos. Sim, a parede aí seria isso. Mas em número tu vais ter mais pessoas a pensarem novo, tá vendo? E essas pessoas vão acabar por digamos assim, engolir esses discípulos. Só que o problema está no poder. O problema está no poder. E nós, eu estava a falar com a Miriam Zinga, me assista, fizemos juntos o médio, e ela agora tem uma plataforma de conversas. Não sei se vocês conhecem o Raiz, é um rapper africanista. Ele tinha um outro nome em Portugal, ele é muito conhecido com outro nome, não me lembro agora o nome, mas ele agora é Raiz, ele escreve R-H-I-Z, Raiz. Tem muitas coisas boas. Sigam o Brada. E pronto, é uma plataforma de conversa com pessoas de várias nacionalidades e várias áreas de atuação. E eu participei numa dessas. Não, na verdade eu fui convidado, tive uma conversa com Raiz, que foi um live, e depois fui convidado, mas não pude, não participei. Mas eu estou no grupo. E a Miriam diz que nós temos aí uns 100 anos para as coisas começarem a mudar de facto, porque as coisas foram plantadas há muito tempo. Há mais pessoas a lerem Cheikh Anta Diop e Frantz Fanon agora do que antes. Né? Houve uma altura que esses livros eram quase proibidos. E agora o interesse por esse tipo de literatura, por essa literatura das nossas coisas é maior. A internet, a santa internet veio destapar um monte de coisas. Há documentários que nós não tínhamos acesso, agora temos acesso. Há palestras até de pessoas brancas, né, que acham o sistema de supremacia branca horrível e que estão ali porque parecia uma luta entre pretos e brancos. Não, é uma luta entre o que está certo e o que está errado. Está a perceber? E então essas coisas vão cimentando, né, mentalidades, vão metendo sementes e essas sementes vão darem mentalidades novas. Mas a Miriam teve a falar em 100 anos. Isso não vai acontecer, teve a falar em 100 anos. Até nós começamos realmente a ver os resultados. Mas 100 anos também. É um processo. Exato, mas 100 anos também. Se nós começamos a trabalhar, o problema que eu acho das nossas políticas é que o pessoal quer
faz cenas bem imediatas. Para já, Para já, vamos associar para amanhã. complexo. Não podes funciona. criar nada assim. Porque eles também brother. não criaram um sistema em 2 dias. Eles tiveram que chegar aqui e encontraram uma cultura muito forte. Então tinham que criar formas de ir desbloqueando, corroindo aquele posto. Voltar, estás a ver, corromper, fazer não sei o quê. Cara, isso não foram muitos anos. Estás a ver? Foram muitos anos até nós nos tornarmos tantos anos que foram os nossos tataravós que foram coisas e nós continuamos escravos. De certa forma, estás a ver? Porque o plano foi tão Bem arquitetado. Que de certa forma você já nem precisa dizer nada, né? Nós próprios contribuímos para. Não, então Stephen Biko não tem aquela frase que ele diz que the most effective weapon of the oppressor is the mind of the oppressed. Quer dizer, a arma mais efetiva do opressor é a própria mente do oprimido. Tá Quer dizer, eu não preciso estar na tua casa para você fazer por mim. Eles não estão aqui em África, mas tens os agentes aí. Tens os agentes, estás a ver? Então, essa mentalidade acaba. Vem pessoas novas e lutas. E eu acho que nós vamos. Mas isso começou, bro. Isso começou. Para mim já não começou. Eu não por tem acaso estive a regresso. falar isso com. Acho que era com a minha dama. Sobre a questão dos nomes, por exemplo. Pois. Antigamente, nós, até na minha geração, nem vou falar da geração dos cotas, na minha geração, por exemplo, os nossos nomes, os colegas riam na chamada. Então, nós tínhamos que dar só tipo o Elder David. Nós também. Se desse já o Eleva XN, os colegas. Eleva XN. Mas eu sinto que a nossa geração, por exemplo, nossos filhos já têm os nossos nomes. E eu acho que terá uma mudança de que os nossos filhos é que vão passar a rir os colegas que têm tipo nomes de Elder David. Claro. Por exemplo, Eu acho que essa fiquei a cena vai saber de algo acontecer. muito interessante. O meu chefe no serviço, estávamos a almoçar e ele explicou algo. Eu disse, uau, a codificação africana nos nomes e na língua. E ele diz, o meu nome na língua lá no Ghana, de onde eu venho a minha tribo e tal, o meu grupo étnico-linguístico, eu sou Kobe porque eu nasci numa terça-feira. Então, todo mundo que nasce na terça-feira é automaticamente Kobe. E depois ele diz, Deus, eu conheço um Kwame Nkrumah. Eu disse, um Kwame Nkrumah. Eu disse, ele é Kwame porque nasceu num sábado. Super. Estás a ver? Quer dizer, os nomes não são dados assim por dar. Ele diz, eu tenho o meu nome em inglês, né? Mas a minha mãe me chama de Kobe. Estás a ver? Porque o meu nome, quer dizer, antes de eu ter nascido, eu já tinha esse nome. Eu não sei, rapaz, ele é Kobe. Estás a ver como é que é isso? Interessante. É muito interessante. E ele começou a falar de outras codificações que existem no Ghana, linguísticas, essa coisa toda. E nós também temos isso aqui, mas perdemos. Aliás, agora me recordei de uma coisa. Há uma historiadora francesa, o nome dela é Bénédicte Savoy. Ela está a trabalhar com um grande economista africano, o irmão... como é que é o nome dele? Salah, uma coisa assim. E eles começaram esse projeto. O presidente francês, acho que foi em 2020... Os políticos gostam muito de se aproveitar dessas situações. Ele veio dizer que a França tem que restituir para a África os objetos de arte, porque não disse roubados, disse que foram tirados. Mas a Benedito e esse irmão economista começaram esse projeto. Então, isso foi em 2018. Isso trouxe muita polêmica, não sei o quê, porque tu estás a mexer com o colonialismo, porque aquilo foram coisas roubadas. Sim. E num dos grandes museus de França, esqueci o nome, que eles têm mais de 9.000 artefactos africanos, principalmente que vieram de Benin. Então, o problema é que na lei francesa, você não pode tirar isso porque é uma propriedade do Estado francês. Algo que foi roubado. Ora, esses objetos de arte foram levados para a França pelo exército francês como prêmios de guerra. Logo, não foram ofertados. Certo. Eles chegaram a dar de volta aos 26 artefactos, mas ainda tem pelo menos 9.000. E quem fala da França, a falar da Alemanha, outros países mais. Até a própria Alemanha, até... como é que é? Human remains, restos mortais, de que eles levaram para lá, vão ter que devolver. Sim. Mas, estás a ver essa situação? Eles praticamente fizeram o que fizeram aqui. É por isso que aquele livro do Kota, o Irmã Sirma, o Stolen Legacy, o legado roubado. Essas coisas todas estão bem espelhadas. Agora o Ocidente já aceita falar sobre isso, mas porque tem aquela vergonha histórica. Porque, tu não chegas numa cultura, né? Fazes o que fazes e achas que isso é normal. Então, eu tenho muita esperança que nós vamos chegar lá. Claro, vai levar muito tempo, mas fogo, man. Hoje, pelo menos, se bem que isso também tem muito a ver com a moda, né? De ter nome de QS, também tem a ver. Não, mas também tem a ver com uma o que conscientização está mesmo a acontecer por também, trás né? disso. E porque temos muito a ganhar. Porque depois os nossos filhos também, quando tiverem que dar nomes nos seus filhos, eles já estão mais coisa informados. natural. Eles já sabem quando for tratar o bilhete. A nossa geração vai tratar o bilhete, te mandam cortar o cabelo, não admitimos. Isso não faz sentido nenhum. Uma coisa Para teres que cortar o cabelo? Não, como é que eu tenho que cortar? Já essa rebeldia, né? De certa forma, isso é um passo.